Irmãos, primeiramente eu quero agradecer ao conselho dessa igreja local pelo privilégio que me foi dado de poder vir falar na conferência e pregar, tanto ensinar hoje na EBD como pregar hoje à noite. De fato, um grande privilégio da minha parte, alegria, poder conhecer os irmãos, o esforço dessa igreja, rogar as bênçãos do Senhor sobre cada um dos irmãos e sobre a igreja do Senhor nessa cidade. Eu quero convidá-los, nesse momento, a abrir a palavra do Senhor comigo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler, irmãos, do verso 1 até o verso 6, do 1 ao 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso de 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus: Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Senhor, eis aqui tua palavra santa, pura e verdadeira. Eis aqui a tua igreja, Senhor, teu povo que tu compraste com teu sangue. Fala conosco, ó Deus, edifica a nossa alma. Derrama a tua graça sobre nós. Desvenda os nossos olhos para contemplarmos a glória do Evangelho de Cristo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. A Escritura, irmãos, nessa sessão, ela descreve o ministro ou pregador da palavra ou aqueles que cuidam do rebanho como sendo aquele que prepara a noiva para encontrar-se com Cristo. É como se você já tivesse experimentado isso, acredito que alguns de vocês já experimentaram isso na vida, não é? Ou pessoalmente, ou na sua própria casa, quando os seus filhos ou você casou, você lembra que vocês ficaram noivos ou ficando noivo, começam então os preparativos para o casamento. Aí você começa a pensar na cerimônia, no vestido da noiva, na roupa do noivo, na roupa das testemunhas. Você começa a pensar no lugar onde vai ser a festa. E por outro lado, você começa a se preparar para aquele dia. E a vida até aquele dia se torna uma preparação. Todos os pensamentos, todos os esforços, tudo que você faz é visando aquele dia, o dia do seu casamento. O apóstolo Paulo descreve que, de uma maneira especial, nós fomos desposados pelo Senhor Jesus Cristo. Entenda isso, irmãos. Não ainda casados, é uma imagem interessante, porque aí é como se fossem noivos, mas muito mais do que isso, porque tanto no Novo Testamento quanto antes, se você
desposado abandonasse era como um divórcio, era literalmente parte do matrimônio, mas ainda não era o matrimônio. E é nesse contexto, a nossa alma foi desposada com Cristo, isto é, nós nos tornamos de Cristo. E a partir do momento que nós fomos e entramos nesse relacionamento com Cristo, nós passamos a nos preparar para o dia do casamento, que é o dia das bodas do Cordeiro, o dia que nós nos encontraremos com o Senhor. O apóstolo Paulo, em particular, é assim que ele se descreve. E assim que é o trabalho do ministro e do pregador da palavra de Deus. Ele instrui a igreja, preparando a igreja para o dia do casamento. O trabalho dele é embelezar a igreja, é tornar a igreja bonita, é dar esperança à igreja em Cristo, no Evangelho, para o dia em que ela se encontrar com seu Senhor. Acontece, irmãos, que como acontece na vida real, no dia a dia, acontece na relação do Evangelho. Quantas pessoas são enganadas por outros mensageiros, e quantas pessoas deixam a simplicidade dessa vida para ouvir um outro Evangelho, um outro ensino, uma outra prática, e assim acreditam que estão se preparando para o casamento e na realidade se separaram de Cristo. Paulo descreve assim, preste atenção nas palavras dele, porque são palavras duras de um pastor que ama a sua igreja e o seu rebanho. E ele diz assim: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois. E aí ele passa a dizer por que a igreja deve suportá-lo. E ele então passa a argumentar. Ele passa a argumentar. Primeiro, verso 2. Porque zelo por vós com zelo de Deus. Que uma interessante. Por falar em casamento, preparativo para o casamento, a palavra zelo aqui, ela também pode ser traduzida por ciúme. Eu tenho ciúme de vocês com ciúme de Deus. Quando a Bíblia descreve que o Espírito de Deus tem ciúme de nós, por que ele está dizendo isso, irmãos? Porque quando ele veio a nós, nos revelando Cristo, nos separando do mundo, nos redimindo, ele nos fez amar o nosso Redentor. Então, ele não quer que adoremos outro, não quer que venhamos a servir outro, não quer que nos afastemos dele, ou não venhamos a esquecer dele, ou não quer que nós cheguemos a frequentar ou andar em busca de socorro fora dele. É como, imagine, irmãos, é como um filho que é bem criado pelo seu pai e sua mãe, que é educado, alimentado, suprido. De repente, essa criança bate na porta do vizinho e diz: eu queria comer alguma coisa porque meu pai e minha mãe não me alimentam. O Senhor tem zelado por nós. E Paulo diz: é com esse zelo que eu zelo por vocês. É com esse ciúme que eu tenho ciúme de vocês. Para que vocês, não diz respeito a mim ou a minha pessoa, mas através do ensino da verdade, vocês possam amar a Cristo de todo o coração. Primeira causa, primeira razão. Sabe por que eu peço que vocês me suportem? Porque zelo por vós com zelo de Deus. A segunda coisa que ele passa a explicar no texto é: visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Preste atenção nesse detalhe, irmãos. Visto que vos tenho preparado. E veja o termo. Vocês já foram desposados por ele, pelo Evangelho. Eu estou preparando vocês para o dia do casamento.
E sabe como é que eu quero entregar vocês a Ele? Como uma virgem pura, a um só esposo, que é Cristo Jesus. Então você imagina que o trabalho do pregador, irmãos, é na mensagem, no ensino, na instrução, é conduzir a igreja a uma vida de santidade, a uma vida de amor ao Senhor, onde nós abandonamos os nossos pecados, onde nós somos humilhados, onde é revelada a nossa fraqueza, onde o Senhor trata conosco, onde Ele mostra o nosso pecado, onde Ele nos perdoa, onde Ele restaura a nossa sorte. É lá, é exatamente assim. Sabe como é que eu zelo por vocês? É porque eu tenho preparado vocês para aquele dia. E há um objetivo, e é muito claro, o texto é muito claro, irmãos, que é apresentar vocês a Cristo como virgem pura. E aqui entenda de onde nós viemos, das nossas histórias. Quantos, como ele vai dizer na primeira carta, quantas pessoas viviam numa prostituição, quantas pessoas viviam, irmãos, até na sodomia, como diz 1 Coríntios 6. E eles foram resgatados pelo Evangelho. E o Evangelho os purifica, a palavra os santifica, e eles são apresentados a Cristo como uma virgem. Que coisa impressionante. Pura. Restaurados pelo Senhor. Restaurados pelo Senhor. É interessante o termo um só esposo, um só marido. Ele tem um nome, que é Cristo. A palavra Cristo, ela traduz o termo ungido, literalmente, e a palavra unção no Antigo Testamento e no Novo diz respeito aos ofícios, isto é, como ele diz lá, citando o texto de Isaías 61, citando em Mateus e em Lucas, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar, isto é, Ele me ungiu para ser o profeta, Ele me ungiu para curar, isto é, Ele me ungiu para ser o sacerdote, Ele me ungiu para pôr em liberdade os que estão algemados, Ele me ungiu para ser Rei Todo-Poderoso. Os três ofícios, profeta, sacerdote e rei, Ele me ungiu para o serviço. Então, você vai casar, você tem um marido, e esse marido chama Cristo, e Ele é aquele Todo-Poderoso, que tem poder para ensinar, que tem poder para sarar a tua alma, que tem poder para te libertar da escravidão, do pecado, anunciando o poder do Evangelho. Arrancar as nossas algemas e nos transformar. É a esse que eu estou preparando vocês para o encontro. A nossa vida é assim. Mas Paulo, ao dizer isso, ele tem em mente um problema, irmãos. A facilidade, entenda, irmãos, a facilidade que a igreja tem de ouvir o erro e se submeter a ele. Como é isso, irmãos? Como é sério isso? E Paulo traz à memória aquilo que nós estudamos nesses 2 dias. O que aconteceu lá em Gênesis, o que aconteceu com Eva. E ele cita no verso 3, mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo.
O que eu ensino a vocês, irmãos, o evangelho que eu ensino, ele produz, sabe o quê? Simplicidade e pureza. Eu temo que vocês sejam enganados pela serpente que promete a vocês tantas coisas. Se você comer do fruto dessa árvore, você vai ser igual a Deus. De fato, o fruto dessa árvore pode me fazer sábio e inteligente. Deus disse, se você comer, certamente você vai morrer. Irmãos, se Eva, que não conhecia pecado, foi enganada pela serpente, imagina nós, irmãos, que vivemos num mundo caído, que a nossa consciência facilmente se desvia do Evangelho, como nós poderemos tirar os olhos das Escrituras, como podemos nos apartar daqueles que abrem a Bíblia e expõem as Escrituras para nós, como seguiremos o nosso próprio coração? Facilmente. Aí você olha o resultado, você sabe o que é que acontece quando nos desviamos? Você sabe, Deus disse assim, se você comer, você vai morrer certamente. A serpente disse, se você comer, você vai ser igual a Deus. O resultado foi o que Deus disse, não o que a serpente disse. Paulo diz, se você ouvir a serpente, de novo, você vai se apartar da simplicidade e da pureza que é devida a Cristo. Olha, irmão, olha para o estado que nós nos encontramos. Olha para a sua vida, irmão. Veja onde a sua alma se encontra. Quanta impureza na sua alma. Quanta falta de santidade na sua vida. Quanta iniquidade no seu coração. E você acha que isso é bom? O fruto disso é ouvir o erro. É porque temos ouvido o erro. Eu preciso ouvir o que Deus em Cristo me ensina. Porque o poder desse evangelho é que me santifica. E que me purifica. E que me prepara para o dia do casamento. Eu temo que isso aconteça, Paulo diz. Eu receio, irmãos, que isso aconteça. O verso seguinte, ele passa a dizer o que é que acontece na igreja de Corinto. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente, que não temos recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Você já parou para pensar a tolerância aqui como é interessante? Paulo diz, se eu puder mudar o termo do verso 1, me tolerem um pouco mais. Quisera eu me tolerasseis. Mas, irmãos, vocês não toleram. Mas qualquer outro ensino vocês toleram, Paulo diz à igreja. E qual o fruto disso? Quanta santidade se vê no nosso meio? Qual a pureza que há na nossa igreja, irmãos? Nós não suportamos a verdade, logo nos tornamos inimigos dela.
Nós toleramos qualquer erro com tanta facilidade. Com tanta facilidade. E esses que ensinam essas coisas na igreja de Corinto eram chamados de apóstolos, mas não eram. Eles queriam desmerecer o ministério de Paulo. E Paulo diz assim no verso 5: porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Paulo chega a dizer até da sua fraqueza no falar, porque, diz o verso 6, embora seja falto no falar, talvez Paulo não fosse um excelente orador. Pregou 1 hora, um indivíduo caiu, morreu, não aguentou, viu? 1 hora não, a noite toda, né? Realmente foi muito tempo. O indivíduo caiu e morreu, ele tinha poder lá e ressuscitou. O Senhor usou aquele momento. Talvez ele não fosse um grande orador, e ele diz assim: embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo, veja irmãos, em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. O meu esforço de toda forma é fazer com que vocês conheçam essas coisas. Se eu pudesse então dizer o que é pregar a palavra para a igreja, é embelezar a igreja na alma, não externamente, para preparar-se para o dia do casamento. A pregação é isso. Tornar vocês prontos para encontrar o Senhor Jesus. Para o dia do encontro com Ele nos ares. Mas há uma glória de uma doutrina aqui nesse texto, irmãos, que eu queria explorar como parte da teologia desse texto. Que é como foi que o Senhor chegou a nos desposar. Paulo está dizendo que ele está preparando a igreja para o dia do casamento. Como foi? Como foi que nós deixamos os nossos amantes, os nossos desejos, os nossos pecados, as nossas iniquidades e viemos a Cristo? Como foi que isso aconteceu? Eu queria então usar essa estrutura para falar de um pacto que foi feito na eternidade e se manifestou na história. O famoso pacto da redenção. Quando Deus, desde toda a eternidade, planejou isso que está acontecendo. Mas não apenas isso, até mesmo o encontro com Ele nos ares. Paulo fala de um casamento e que ele prepara a igreja para esse dia. Eu quero pensar com vocês nesse casamento, irmãos, nesse casamento, e mostrar para vocês os graus desse encontro e do momento desse casamento. Como isso se deu? Então, primeiro, vamos pensar começando na eternidade e depois nós vamos adentrar ao último dia do encontro com o Senhor nos ares. Então, nós vamos começar lá na eternidade. É o que o autor da carta, Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer. Um acordo de paz. Um acordo de paz, em outras palavras. O que se chama de pacto da redenção. Desde toda a eternidade, Deus escolheu a sua igreja. E com ela ele casaria, e ele constituiria família, e ela seria sua. E eu preciso narrar para vocês como isso aconteceu. Esse plano, irmãos, ele é mais antigo do que os céus e do que a terra. Deus teve a eternidade para pensar sobre esse plano. E ele nunca encontrou nenhuma razão para alterar o seu propósito. Desde toda a eternidade ele planejou. No que diz respeito a isso,
podemos perceber algumas coisas. Primeiro, Deus viu toda a humanidade no estado de queda. Entenda, irmãos, nós somos escolhidos antes da fundação do mundo, mas o plano de Deus se manifestaria não quando o homem estava no Éden, quando ele saísse por causa do pecado do Éden, fosse expulso. Então ele pensa agora no seu povo perdido em pecado. E lá nesse estado, entenda, ele veio salvar aqueles que estavam perdidos. E ele se agradou desde toda a eternidade em ter misericórdia desses. Ele se agradou desde toda a eternidade a amá-los livremente, porque não havia nada neles que o fizesse amá-los. Mas ele os amou livremente desde toda a eternidade. E que no tempo determinado esses são trazidos a Cristo. Nós somos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo, diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios. Escolhidos antes da fundação do mundo em Jesus Cristo. Por causa do grande amor com que nos amou. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: e ele nos amou quando nós estávamos mortos nos nossos próprios pecados. Ele nos amou quando não havia nenhuma aparência em nós que pudesse nos atrair a ele. O homem considerado como inocente, irmãos, foi amado. Adão foi amado. Mas ele logo deixou de ser o objeto desse amor, porque pecou. Deus escolheu o homem no seu pior estado, não no Éden, na queda. E ele os amou desde toda a eternidade. Agora, o Senhor, irmãos, literalmente, apareceu diante de nós, como diz o profeta Jeremias: com amor eterno te amei, e com benignidade eu te atraí. Com amor eterno eu te amei. Um outro aspecto importante desse elemento da eternidade, irmãos, é que aqueles que foram amados, ele designou a esses a vida eterna. Ele disse: esses serão meus filhos, esses serão herdeiros da herança celestial. Então ele os separou do mundo, no meio da humanidade caída. E disse: esses irão habitar comigo na eternidade. Terceira coisa importante nesse elemento da eternidade: aqueles a quem ele escolheu antes da fundação do mundo, ele os deu a Cristo, preste atenção nisso, para ser o seu esposo no tempo determinado para serem salvos. Eles foram entregues a Cristo. E é interessante que às vezes nós sempre pensamos em Cristo como sendo entregue à igreja, mas nós nos esquecemos que a igreja, desde toda a eternidade, foi entregue a Cristo. Jesus mesmo disse na oração: nenhum daqueles que tu me deste, os que foram dados a mim, o Senhor disse, nenhum daqueles se perdeu, exceto o filho da perdição. Outro aspecto desse amor, irmãos, ainda na eternidade pode ser pensar assim. Então lá naquele momento, na eternidade, nesse pacto chamado Pacto da Redenção, havia impedimentos para esse casamento entre Cristo e a igreja no estado em que ela se encontrava. O Deus, a segunda pessoa da Trindade, Santíssimo, se casaria com pecadores. Como isso pode acontecer? Então foi proclamado nos céus esse matrimônio. Então, e foi perguntado assim:
alguém que se opõe a esse casamento. 3 se apresentaram contra o casamento: a justiça, a lei e a verdade de Deus. A justiça disse assim: o mediador é Deus, e não pode haver casamento entre Deus e o homem culpado, até que eu seja satisfeito. A lei disse: eles são meus, eles são casados comigo. Entenda isso. Eles são meus e eu não vou me separar deles até que a morte nos separe. A verdade disse então, Deus fez um matrimônio entre Cristo e eles. A lei e a justiça se opuseram a esse casamento, até que a justiça seja satisfeita e a lei se separe deles pela morte. Não poderá haver matrimônio. 3 se levantaram impedindo esse casamento. Mas aquele que foi designado para ser o noivo, Jesus Cristo, não retrocedeu. E ele disse: eu removerei esses impedimentos. Por minha obediência à lei e por minha morte na natureza deles, em seu lugar, eu levarei sobre mim a culpa que era deles. Serei perfeito obediente por eles e satisfarei a justiça de Deus naquele lugar. A justiça será satisfeita. Então a lei disse: assim não há mais impedimento. A justiça disse: assim já não há mais impedimento. A verdade disse: não há mais ninguém que possa impedir esse matrimônio. O pecador morre para a lei em Cristo e a lei morre para o pecador. Nós nos tornamos mortos para a lei em Cristo Jesus. Ela já não mais nos condena. A justiça foi satisfeita em Cristo Jesus. É isso, exatamente isso que a Escritura ensina. Agora, não tendo mais impedimento para esse matrimônio, algumas coisas precisam ser ajustadas para esse momento. O contrato, então, passa a ser escrito. Como no casamento, assinamos um contrato foi escrito. Estava pronto para ser assinado. Ele fez uma aliança comigo, disse Davi, uma aliança eterna em que ele não voltará atrás. Salmo de número 89. Fiz um pacto com Davi, meu servo, um pacto eterno. Feita a aliança, a base dessa aliança é a misericórdia. Agora está pronto para ser assinado. Cristo então diz: eu consinto casar com pobres e miseráveis pecadores. Eu consinto em me entregar cativo pelos filhos e filhas de Sião, como marido, para redimi-los da morte. Apesar da indignidade dela, apesar do desfavor dela e apesar da miséria em que ela se encontra. Está pronto o processo, irmãos. Foi separado e o Senhor estabelece o princípio. Então o contrato foi assinado
Você vai perceber, irmãos, por exemplo, em muitos lugares, mas quando você olha na Escritura o Salmo de número 40, e quando é dito assim, Senhor, e é Cristo falando naquele Salmo, dizendo totalmente essas palavras, Senhor, aqui estou pronto para fazer a tua vontade. O que está escrito a meu respeito, farei. Salmo 40, citado em Hebreus. O que está escrito a meu respeito, tudo o que o Senhor ordenou, tudo que está preparado desde toda a eternidade, eu farei por esse casamento. É assinado pelo Pai, é assinado pelo Filho. O Pai diz, o meu filho será entregue para a morte, para a salvação daqueles que eu amei antes da fundação do mundo. Então o Espírito diz, assinando também, e eu colocarei no coração deles a minha lei, escreverei no coração deles a minha lei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O contrato é selado. O noivo disse, beberei desse cálice. Beberei desse cálice. Até o fim. Naquele contexto. Só que acontece, irmãos, não é? Tudo isso na eternidade esqueceram de avisar a noiva. Um acordo na eternidade e a noiva não sabe de nada disso. E agora? O que é que vai acontecer? Como é que ela vai ser conquistada? Qual é o estado em que ela se encontra? E aí eu vou ler com vocês, eu preciso ler. Preciso que você acompanhe comigo. O estado em que Cristo encontrou a noiva e o que ele fez com ela. Ezequiel 16, abra sua Bíblia comigo. Profeta Ezequiel 16, a partir do verso 1 até o verso 14. Acompanhe comigo o texto, por favor. Ezequiel 16, verso 1 a 14. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações, e dize, assim diz o Senhor Deus a Jerusalém, a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus, teu pai era amorreu e tua mãe Eteia. Veja, ele está descrevendo aqui a origem da igreja, Jerusalém. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma destas coisas. Compadecido de ti, antes fostes lançada em pleno campo, no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Passando eu por junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue, e te disse, ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como renovo do campo, cresceste, te engrandeceste e chegaste a grande formosura. Formaram-se os teus seios e te cresceram os cabelos. No entanto, estavas nua e descoberta. Passando eu por junto de ti, vi-te e eis que o teu tempo era tempo de amores. Sabe o que é? Eu te encontrei quando você estava indo atrás de outros para satisfazer a tua alma. Você buscava vida em outro quando eu te encontrei. E ele diz, estendi sobre ti as abas do meu manto, cobri a tua nudez, dei-te juramento,
Entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Então te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo. Também te vesti de roupas bordadas, e te calcei com couro da melhor qualidade. E te cingi de linho fino, e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites, e te pus braceletes nas mãos, e colar à roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas, e linda coroa na cabeça. Assim foste ornada, de ouro e prata. O teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados. Nutriste-te de flor de farinha, de mel e azeite. Eras formosa em extremo, e chegaste a ser minha. Correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita. Sabe por quê? Por causa da minha glória que eu puser em ti, te diz o Senhor Deus. Como ele vai alcançar o coração desse, que é descrito como um aborto, que é descrito como alguém que foi lançado no campo, alguém que vive para si mesmo? O Senhor disse: eu irei e vou cortejá-la. Mandarei meus amigos, os profetas do Antigo Testamento e os pregadores no Novo Testamento. Mandarei. Eles são meus amigos. Eles vão falar da minha glória para ela. Eu vou falar com eles por meio daquilo que ele ordenou e o meio que ele ordenou. A pregação da palavra e o sacramento. Esse é o ato externo. Como nós somos como o servo de Abraão, que foi buscar uma noiva para o seu filho. Nós somos como o servo de Abraão, que nós vamos tentar conquistar aquela que pertence a Cristo, e nós vamos dizer ao mundo: o Senhor, nós cremos no único Deus verdadeiro, Ele só tem um filho, e Ele é herdeiro de todas as coisas, e eu vou lhe mostrar um pouquinho da sua glória. E toda vez que eu abro a Bíblia, eu tento dizer à igreja como Ele é belo, como Ele é santo, como Ele é glorioso, como Ele é verdadeiro, como Ele é santo. Os ouvidos escutam essas coisas. Mas Ele disse: eu vou falar também nas câmaras secretas. Eu vou adentrar o coração deles. Lá dentro dos meus eleitos, eu vou colocar as mãos sobre os seus ombros e vou dizer a ele: você está perdido. No modo como você anda, não há esperança para você. Eu vou dizer a ele da minha glória e do meu poder. Então, pelo poder do Evangelho, eu vou convencê-lo. E naquele momento, seus olhos serão abertos. E aquela que vai ser desposada por Cristo dirá: Senhor, quão majestoso é o teu nome. Eu te amo, Senhor, de todo o meu coração. E ele então pega nos ombros
e coloca no seu peito. Tu és minha, tu és meu, tu pertences a mim. Lá no íntimo do coração. Mais um pouco ainda, irmãos. Mais um pouco ainda. Então aqueles que foram convencidos só têm um desejo na vida. De querer ser achado em Cristo. De querer ser encontrado nele. De querer viver para ele. E de ouvir a sua voz. Mas no final, então entra o texto de 2 Coríntios. Eu me coloco diante daqueles que zelam pela minha alma, como Deus zela por minha alma. Eu me submeto àqueles que pregam o Evangelho para que eu viva uma vida santa e simples. Até aquele dia, aquele glorioso dia. Paulo diz aqui, eu estou preparando você para encontrar-se com teu único esposo, que é Cristo. Então vai chegar aquele dia, irmãos, que nós que ansiamos, que desejamos toda a nossa vida ver a face do nosso Salvador. Naquele dia, nós entraremos na glória. Entraremos na glória. Então nós diremos assim. Os teólogos do século XVII tinham essa convicção muito grande. Ele dizia assim: quando os nossos olhos forem abertos e contemplarmos a face daqueles que amamos, daquele que amamos e nunca vimos, diremos assim: bem que o pastor tentou descrever a tua glória e a tua beleza. Mas, Senhor, tu és mais glorioso e mais belo do que me disseram. Vamos dizer, o pastor Ben-Hur tentou, se esforçou para falar da glória de Cristo para mim. Então nós entraremos nas câmaras secretas. Estaremos com o nosso Senhor para sempre. Para sempre. Essa expectativa é que move o fiel pregador da palavra. Essa expectativa é que move o serviço na igreja. Um povo santo, simples, puro, que ama ao Senhor Jesus Cristo e deseja vê-lo face a face. E deseja vê-lo face a face. Ó irmãos, não permita que assim como a serpente enganou a Eva, você se afaste da glória dessa mensagem e da beleza de Cristo. Não permita. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor, nosso Deus, nós rendemos louvores ao Teu nome nessa noite, por Cristo Jesus, nosso Senhor, a quem amamos e servimos e quem queremos ver face a face. Como diz João na primeira carta, todo aquele que tem essa esperança, que esperança, a esperança de ver o Senhor face a face. Todo que tem essa esperança
purifica-se a si mesmo, assim como Deus é puro. Ó Deus, olhando para Ti, que é perfeito, santo, puro, ensina-nos a amar a pureza do Evangelho, a pureza de vida, a vida santa na Tua presença. Ó, abençoa a igreja, essa igreja local, Senhor. Ó, aviva o Teu povo, Senhor, derrama o Teu Espírito no nosso meio. Ó, renova as nossas forças, o ímpeto, ó Deus, a esperança, a certeza de que nós podemos viver nessa terra, mesmo em dias tão difíceis, com essa certeza e segurança que em Cristo Jesus nós estamos seguros. Derrama a Tua bondade sobre nós nessa noite. É a nossa súplica em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.